Episódio 9. Estado de consciência. Se no episódio passado nosso tema foi fé e espiritualidade, hoje a gente empresta as lentes de um dos neurocientistas mais respeitados do país para aprofundar em outro aspecto essencial do sentir e do dar sentido à vida: a consciência. Essa função cerebral que é um campo fértil de sonhos, desejos, memórias, afetos e possibilidades. Nosso convidado da vez é o professor Siddhartha Ribeiro, fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde dirige o Laboratório de Sono, Sonhos e Memória. Com sua didática inconfundível, no nosso papo de hoje, ele mistura saberes ancestrais e ciência de ponta para fazer provocações metafísicas sobre o futuro da humanidade. E nos ajuda a entender como os sonhos, tantas vezes encarados como algo banal ou aleatório, são, na verdade, expressões sofisticadas da consciência. Sonhos são um tema sério de investigação científica há pelo menos 20 anos e cada vez mais. Eles podem nos ajudar a navegar a vida em detalhes, basta prestar atenção. São expressões de medos, desejos, desafios e também daquilo que às vezes negamos. Reunir sonhos é como montar um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça é a vida. Enquanto o sono tem um papel enorme na consolidação de memórias, os sonhos nos ajudam a dar contexto e sintetizar situações complexas em cenas simbólicas, um empurrãozinho e tanto para resolver problemas concretos do presente. Tornam-se assim uma ferramenta poderosa para prever desdobramentos futuros com base no que já sabemos, e um recurso capaz de nos fazer viver melhor individual e coletivamente. Sonhar, segundo Siddhartha, é antecipar emoções, imaginar futuros, recombinar memórias e exercitar a empatia. E num mundo cada vez mais acelerado e hiperindividualista, ele propõe que a consciência precisa ser reencantada como um espaço coletivo, porque sonhar é partilhar desejos, e talvez a nossa chance de sobrevivência como espécie esteja justamente em reaprender a sonhar junto, e quem sabe assim, despertar. Vamos lá, Siddhartha, eu queria te perguntar o que é sentir sobre a ótica cerebral. Como é que o cérebro ele processa emoções e sensações e por que elas são tão fundamentais para a nossa experiência de vida? Essa pergunta é muito boa, Fernanda, porque até pouco tempo atrás, as pessoas que estudam o cérebro achavam que a consciência não tinha nada a ver com sentimentos, com emoção. Achavam que a consciência era uma função muito recente na evolução, uma coisa ligada às partes mais recentes do cérebro, como o córtex cerebral, sobretudo a parte da frente, o pré-frontal. E hoje começa a emergir muita evidência de que talvez não seja nada disso. Talvez a consciência seja algo que evoluiu há muito mais tempo, que tem a ver com sentimento, que tem a ver com a antecipação de emoções, com a construção de estratégias de sobrevivência para antecipar emoções. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a dor. Dor, todo animal sente, mas o medo da dor é uma antecipação de um estado indesejado. E esse medo, ele exige que, de alguma maneira, você tenha uma representação interna que simula possíveis futuros. Então, você tem uma maquininha de sonhar possíveis futuros, que antecipa coisas que você deseja ou não. E isso gera um primeiro estágio de consciência. Isso já é consciência. Isso é muito antigo. Muitos grupos de animais diferentes têm esse tipo de mundo mental. A gente está falando aqui de todos os mamíferos, todas as aves, todos os répteis, os anfíbios, os peixes e animais invertebrados, os polvos e lulas, os cefalópodes, né? Vários tipos de insetos, aranhas. Então, aí a gente fala, pô, então se consciência está em todos esses seres, em maior ou menor grau, de jeitos muito diferentes, não menos do que a gente, diferentes da gente.
Então, o que é só dos humanos? Aí essa é uma outra pergunta. O que é só da gente? A gente é diferente mesmo dos outros bichos. Mas não é pela consciência. Tá. Nossa, agora abri um triplex, mas peraí, deixa eu ir com calma. A consciência ela é um fenômeno individual ou coletivo? É possível que o sentir enquanto experiência ele transcenda o indivíduo e se manifeste num campo coletivo ou social? Muito obrigado por a gente falar disso aqui, Fernanda. Nesse mundo doido que está indo para o colapso que a gente está vivendo, a consciência é cada vez mais individual. Lá no nosso passado ancestral, a consciência com certeza era muito mais coletiva. Nós não teríamos sobrevivido às condições extremamente duras do Paleolítico se a consciência fosse individualista como hoje. O pessoal não tinha sobrevivido. E talvez a gente só consiga sobreviver, só tenhamos um futuro possível se formos capazes de ativar esse sonho do bem comum, não só o sonho do indivíduo, mas o sonho da coletividade. Até porque, quando a gente sente empatia, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente utiliza áreas cerebrais que são as mesmas utilizadas para sonhar. Então, sonhar, de certa maneira, ter empatia é sonhar que você é outra pessoa. De certa maneira, ter empatia é sonhar que você é outra pessoa. Nesse mundo individualista, do capitalismo predatório, do mais forte engole o mais fraco, o mais forte não se sente de nenhuma maneira obrigado a melhorar as coisas para o mais fraco, ao contrário, acha que é uma boa, em nome da eficiência da gestão, da estratégia, e sem nenhum propósito, vamos ferrar o mais fraco para acumular mais ainda. A gente vê isso claramente no debate político-econômico do país. Então tem um problema aqui que o nosso sonho está quebrado, a gente dorme tão mal, sonha tão pouco e compartilha sonhos tão pouco que a gente não consegue imaginar as consequências dos nossos atos e não consegue dar pequenos passos na direção de uma coletividade mais saudável. Pequenos passos, a gente não está falando que o Brasil vai ser a fronteira planetária da distribuição de renda, não. O Brasil vai parar de ter, a ideia é parar de ter uma estrutura tributária de paraíso fiscal. Agora, isso é uma coisa bem concreta, bem específica, mas com respeito, eu diria, a coisas muito mais gerais, que é a gente realmente estar afim ou não de viver em coletividade. A ideia de que não precisa do coletivo é tão doida. Se você tirar o coletivo da vida da pessoa, a vida da pessoa colapsa imediatamente, até porque quase tudo que ela come e veste vem de outro lugar. Na China, sobretudo. Exato. Ô, Siddhartha, e qual é o papel dos sonhos no nosso processo de sentir e dar sentido à vida, né? Para além de uma descarga neural, os sonhos eles têm uma função muito mais profunda, né? De autoconhecimento e conexão com o inconsciente. Como é que é isso? Tanto o sono quanto os sonhos são muito importantes para a regulação emocional. Se você passa por um dia que teve muito estresse e você dorme muito mal, no dia seguinte você vai acordar estressada, como uma inércia do que aquilo que aconteceu antes. Então, uma das funções do sono é te dar um reset. É por isso que vários estudos mostram isso, o conteúdo emocional dos sonhos, ainda que os sonhos sejam bastante emocionais, ele é atenuado, em geral, ele é atenuado em relação ao conteúdo da vigília. Uma noite boa de sono, uma noite de bons sonhos, é uma massagem profunda no corpo emocional da pessoa. E ela vai para o dia seguinte novamente com esperança, novamente com uma tolerância, novamente com a capacidade de se encontrar no meio do caminho, novamente com a capacidade de não entrar em guerra. Isso não é assim na linhagem humana, isso é assim né, entre os mamíferos, isso é assim com diferenças em outros grupos animais. Então a gente está falando de coisas muito antigas e muito bem estruturadas. Quando a gente tem um sonho profundo, importante, impactante, esse sonho frequentemente tem um potencial terapêutico gigantesco. É potencial de cura. E essa cura ela é muito bem identificada em muitas culturas que atualmente existem, que são povos indígenas, povos originários, e ela também foi muito bem identificada entre povos que tinham o sonho no centro da vida social. Então, em Grécia, Roma, Egito e tal, a galera muito explicitamente buscava tratamento e antes disso um diagnóstico dormindo dentro do templo de Apolo, buscando um sonho com um deus, com Asclepio, pedindo coisas assim. A gente está falando de coisas assim, até bem pragmáticas. A pesquisa dos últimos 20 anos vem demonstrando que os sonhos são uma incrível instância de cura para a psicoterapia. Em casos, por exemplo, de pacientes traumatizados que têm pesadelos recorrentes, em que o pesadelo ele é um sintoma que aprofunda a doença. Então ele é um vórtice.
Porque ter pesadelo é uma coisa que é normal, acomete aí 4 a 10% da população, dos sonhos, mas pesadelo recorrente pode denotar um problema grave, um trauma, uma coisa muito séria, que inclusive é uma coisa que precisa, às vezes, de não só da psicoterapia do indivíduo, mas de toda uma coletividade, já que muitas dessas situações são violência doméstica e tal. E os sonhos que podem ajudar a pessoa a construir um novo futuro e a sair do pesadelo recorrente, eles parecem ter algumas características. Uma dessas características é o sonho lúcido, sonho que a pessoa descobre que está sonhando, entende que está sonhando e consegue, em vez de acordar ou de entrar em pânico, ela consegue se tranquilizar, se harmonizar e ficar sonhando, lúcida. Então, digamos assim, seria como surfar uma onda. Ela consegue entender que tem uma onda ali, ela surfa aquela onda, ela consegue controlar o sonho. Isso é terapêutico. Cara, isso já aconteceu comigo. Algumas vezes eu consigo entender que é um sonho, me acalmar e continuar sonhando. Que interessante, que bom ouvir isso. Isso é muito legal, é um sonho... Você está exercendo um tipo muito antigo de sonho também, né, que é buscado no Yoga Nidra, no Yoga Mila, e é um sonho terapêutico. Talvez não seja terapêutico para certas condições, tá? Não é para todo mundo. Ele parece ser muito terapêutico para depressão ou mesmo para transtorno do estresse pós-traumático, mas não talvez terapêutico para psicose. Porque aí você estaria meio que reforçando mais ainda a fantasia. Mundo da fantasia, que ele está em dúvida se é real ou não. Mas no caso da depressão, do transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de humor, a pessoa que está presa numa ruminação, num vórtice sem saída, se ela aprende a construir novos sonhos conscientemente, ela aprende a construir saída, literalmente. Assim, tipo, não quero repetir isso, fazer outra coisa. Então essa ideia de que você pode pegar uma memória, uma construção mental e transformá-la em outra coisa, primeiro no mundo interior e depois no mundo exterior, ela é muito potente, ela liga a psicoterapia atual e o xamanismo a rituais, digamos, oníricos de todas as culturas. E tem recentemente gente mostrando um negócio massa, Fernanda, que é o sonho catártico. O que é a coisa do sonho catártico? É um sonho que você começa muito mal, e aí você faz alguma coisa massa que aí dá tudo muito certo. Então ele é um sonho que é na direção correta, do ponto de vista das emoções, dos seus desafios, dos medos e tal. Então saiu um estudo recente, bem recente, assim, tipo há 2 meses atrás, mostrando que esses sonhos são particularmente terapêuticos. Dizem que o sonho é uma forma de digerir, vamos dizer assim, o que na nossa vida cotidiana a gente não consegue, é isso? Também. Os sonhos, eles são a parte mais sofisticada de uma montanha de processos de adaptação promovidas pelo sono. O sonho, ele é em si um universo de coisas, porque ele envolve compensações, ele envolve avisos, ele envolve aulas, ele envolve avaliação de possibilidades, ele envolve traumas, cicatrizes, ele envolve o banal também, ele envolve o acaso, ele envolve a sincronicidade, é um negócio muito complicado. É muito sofisticado, né? Uma coisa sofisticada, é uma ferramenta que a gente utilizou, nossos ancestrais utilizaram por centenas de milhares de anos, atravessaram todo o paleolítico sonhando, contando sonhos, contando sonhos, contando sonhos, produzindo cultura. Então, do sonho sai qualquer coisa. Então imagina como novas ideias não foram geradas ao longo do tempo. E a cada manhã avaliadas, conversadas. A gente está desconectado disso. Quer dizer, vamos prestar nós mesmos atenção nos nossos sonhos individualmente para depois poder levar para o coletivo, né? Você, desde a pandemia, eu aprendi muito contigo naqueles podcasts. Foi assim uma virada de chave absoluta na minha vida, ainda mais que eu estava perdendo meu pai na época, eu estava muito sofrida, assim, e foi... Nossa, eu te agradeço muito, assim, porque é impressionante como eu comecei a prestar atenção em coisas que eu tinha abandonado há muito tempo. Quero te perguntar o seguinte, existe alguma relação neurocientífica entre a meditação, estados alterados de consciência e a sensação de propósito ou sentido de vida? Interessante pergunta. Então, sim, existe relação e o que liga tudo isso é um circuito cerebral que a gente chama de rede de modo padrão. Existem várias áreas no cérebro que são ativadas, engajadas, de maneiras diferentes, numa série de atividades. Que atividades são essas? Sonhar, devanear, contar histórias, fazer planos de futuro, lembrar coisas do passado, sentir empatia,
se colocar no lugar do outro, meditar, experimentar substâncias psicodélicas. Todas essas atividades ativam de maneiras diferentes a rede de modo padrão. E é uma ciência complexa, porque a gente está falando aqui de dezenas de partes do cérebro em vários lugares diferentes, na frente, no meio, atrás, bastante no meio aqui, e pegando posterior e anterior. Então, para você ter propósito na vida, você tem que ter um mundo interior. Não só o mundo interior que representa esse mundo que existe hoje, mas tem que ter um outro mundo interior que representa o mundo que você quer fazer, que é o teu objetivo, o teu propósito, onde você quer chegar. Né? Isso vale para tudo, isso vale para todas as dimensões da nossa existência. Desde as que dizem respeito à nossa vida como indivíduo, o que eu como, como é que eu durmo, se eu faço exercício, se eu não faço, com quem que eu converso, até questões que dizem respeito à coletividade o tempo todo. Mas mesmo as decisões individuais têm impacto na coletividade, né? Se você dormiu mal, isso impacta a tua família, isso impacta teu ambiente de trabalho, isso impacta teus amigos. No teu caso, impacta mais ainda, porque você é comunicadora. É possível a gente ensinar o cérebro a sentir mais e melhor? O cérebro é nós, né, Fernanda? A gente pode aprender. Eu diria que é o seguinte, o nosso corpo, do qual o cérebro faz parte, pode viver bem melhor do que vive hoje. Até porque as melhores coisas da vida são grátis ou baratinhas. Mesmo, de verdade, as melhores coisas da vida, realmente, se você for bem, né, usar uma régua bem estrita e falar assim, o que realmente são momentos gloriosos, sensacionais, e então por que a gente não está todo mundo nessa? Por que não estamos em Odara? Por que a gente está no Kali Yuga? Por que está a guerra sem parar? Por que a gente vive isso? Que parece uma guerra sem fim da loucura humana, né? Do ego e do superego. Agora, como é que a gente muda esse caminho? O que não está muito claro é se ainda dá tempo. Se ainda dá tempo. Tem muita coisa acontecendo muito rápido. A IA é uma coisa muito poderosa e muito rápida. E a gente está vendo, você tem filhos, deve estar vendo tanto quanto eu estou vendo, que o sistema operacional é outro. Pro bem ou pro mal, as próximas gerações não vão parecer com a gente. Pro bem ou pro mal tem uma descontinuidade muito grande, né? A diferença de uma geração para outra está aumentando muito. Existe um processo de ciborguização e robotização em curso, que traz também, nessa semente de mostarda, tem também uma semente de uma redenção. A gente está muito perto de uma transição positiva, mas também está muito perto de uma transição. Só olhar para a Ucrânia, para Gaza, para o Oriente Médio, para as coisas que o Trump tem falado e feito. Então, assim, é uma situação perigosíssima, negócio assim, um monte de homem branco, hétero, cis, pirado, doente, com doença da mercadoria, adorador do Deus dinheiro, completamente insensato, sem nenhuma empatia, totalmente viciados em tela, em trash foods e um rumo de remédio ruim. E essa galera... O que você vê de positivo? A gente está vivendo um momento de muita coisa boa misturada com muita coisa ruim, Fernanda, mas tem muita coisa boa. Acho que uma coisa boa é que a gente está vendo, a hipocrisia está diminuindo. Está mais latente, né? O que o Trump representa, por exemplo, é muito nu e cru. E isso nos dá também a chance de ter conversas mais nuas e cruas sobre o que de fato interessa, né? Quando a gente vê pessoas que defendem o golpe no Brasil e tal, isso é nu e cru. Né? Não tem como a pessoa ficar escolhendo, não dá para ser a favor da ditadura e a favor da democracia, ela tem que escolher. Então isso é bom, porque as pessoas vão precisar se colocar, se posicionar, a gente precisa saber com quem a gente tá, se a pessoa vai comigo, a gente está indo na mesma direção ou não, de repente não estamos, é bom saber, né? E eu acho que uma coisa que é muito boa é que a gente realmente tem os meios para poder fazer uma guinada. Imagina a gente estar numa situação que está, né, a vaca está indo para o brejo, nossos filhos e netos, a gente está contratando o futuro péssimo para filhos e netos, e não tem o que fazer porque a gente não tem os meios. Não é verdade, os meios existem. Capital financeiro acumulado? Tem. Capital intelectual acumulado? Tem. Saberes em profusão, com verdadeira sabedoria, com bússola moral acumulados para a gente poder sair do atoleiro? Tem. Dá para fazer planificação e a gente sair dessa situação em algum tempo? Dá. Mas só que a gente tem que fazer a coisa certa, a gente não está fazendo. A gente está detonando, apertando o acelerador e agora fazendo coisas que há 10 anos a gente pensaria que eram inimagináveis. Tipo, pensar em conflito nuclear dentro da Europa. Há 10 anos isso seria inimaginável. Ai, que loucura.
É uma loucura. Mas assim, a gente tem que estar lúcido, a gente tem que estar percebendo, estamos passando pela loucura. Talvez seja o início do fim, e talvez seja o fim do início. Talvez a gente. Porque assim, a IA e o tipo de tecnologia que está se formando agora em tantas áreas diferentes tem o potencial de libertar o povo planetário do trabalho, Fernando. Olha que maravilha. A gente pode viver num planeta que ninguém precisa trabalhar, que as pessoas podem estudar, se divertir, se formar, curtir a vida, curtir as pessoas que amam. Numa boa, isso realmente é possível. Por que não pode? Agora, tem que quebrar essa associação entre a pessoa, para poder viver, precisa trabalhar. Não precisa, os robôs vão fazer tudo. Agora, o povo não pode morrer de fome, tem que ter renda básica universal. Quem vai pagar? Os super ricos, é evidente. Se os super ricos pararem de resistir, pagarem 10% de imposto, a gente resolve. Mas eles têm que parar de tentar ser mais a lei de Gerson planetária, entendeu? Não dá para os caras não quererem pagar imposto. Não dá. Mas o que teria que acontecer para mudar essa consciência? Todos eles tomarem uma macrodose de cogumelo? Porque como é que a gente muda a cabeça desses caras que estão no poder, né? Porque vamos combinar, eles venceram, Siddhartha. O Elon Musk, o Trump ganhou, a gente tá vendo o que está acontecendo, né? Você tem esperança? Eu tenho esperança pelo seguinte, depende tanto do que vai acontecer no andar de cima, quanto no que vai acontecer no andar de baixo. No andar de baixo, que são 7 dos 8 bilhões de pessoas desse planeta, as pessoas, embora estejam sofrendo muito e comendo pão que o diabo amassou, elas nunca tiveram tanto acesso à informação e tantos meios para se organizar, inclusive planetariamente. E no andar de cima, existem pessoas que têm consciência e que estão tentando, como cavalos de Troia, infiltrar os espaços monolíticos, né, dos donos do dinheiro e falar, gente, vocês não estão felizes, não estão fazendo o mundo feliz, a gente pode fazer um outro caminho. Pense fora da caixinha, toma esse negocinho aqui, vamos conversar. Existem pessoas fazendo isso há muito tempo, desde os anos 60. Agora, eu não acho que isso só vai resolver nada, mas eu acho que algumas pessoas bem de consciência expandida têm acesso a esses... São só 2.700 bilionários no planeta inteiro, Fernando. Só 2.700. E que não, coincidentemente, são os donos e as donas das inteligências artificiais mais poderosas. Então a gente está falando realmente de que, se não houver um grande encontro, tanto por pressão de quem está embaixo, quanto por convencimento de quem está em cima, a gente não vai dar certo como espécie. A gente vai ficar como sendo um blip na evolução da vida no planeta, entendeu? Eu gosto de ouvir quem tem esperança. Ô Siddhartha, e num mundo acelerado e hiperconectado, não é raro a gente se deparar com uma sensação de vazio, né, ou de falta de propósito, por tudo isso que a gente está falando. Do ponto de vista neurocientífico, o quanto que essa crise de sentido pode estar relacionada à dificuldade de identificar e processar as emoções, porque embora a gente tenha muita informação, a gente sabe que tem muito charlatão espalhando informação errada, né? Exato. A gente está vivendo a torre de Babel da internet. Estamos sofrendo, e tem a ver assim com tudo que é novo, né, na cultura humana. Quando a gente descobre um negócio novo, a gente tende a não conhecer os seus riscos e exagerar e abusar e fazer uso problemático e se ferrar, e se estrepar, né? Eu gosto de lembrar, por exemplo, que a Marie Curie, incrível cientista, né, ganhadora de 2 prêmios Nobel, ao estudar radioisótopos, ela suicidou sem saber, porque ela desenvolveu câncer. Então, acho que a gente faz isso frequentemente, e a gente está fazendo isso com a internet, a gente está fazendo isso com o smartphone, a gente está fazendo isso com a IA. A gente não está tentando, com sabedoria, entender o que a gente tem em mãos para ver como a gente pode usar para o bem comum. A gente está fazendo o que a macacada gosta de fazer. Faz aí o que quiser, galera. Ê, legal, vou passar sede na cara. A gente está fazendo isso. E o que isso fez com os nossos adolescentes? Já fez. Deu um solavanco na formação, eu vou dizer assim, na continuidade da formação cultural transgeracional. Até recentemente, vamos colocar assim, na mesma geração que você, a gente tendia a ser muito influenciado pelo que os nossos pais liam, ouviam, até que fosse para ler o contrário, para ouvir o contrário, mas tinha uma grande continuidade, eu diria, transgeracional. A gente sabia qual era o gosto musical, não só dos pais, mas dos avós. Eu acho que isso está acabando porque
qualidade da experiência está mudando completamente. A gente agora tem experiências muito curtas, frenéticas e incessantes. Então, é outro mundo, é outro sistema operacional. Então, não dá nem para falar assim, é ruim ou bom. Mas eu percebo uma oportunidade perdida. Por quê? Porque a gente poderia ter feito uma regulação para que a gente tivesse isso mais aquilo, e não isso ou aquilo. E é o que meio que está acontecendo. Eu acho muito, muito improvável que a geração que hoje está entre 10 e 20 venha a curtir muito, entendeu? Ler uma Clarice Lispector, ler uma Carolina Maria de Jesus, ler um Guimarães Rosa ou um Machado de Assis. Não vai rolar. Por quê? Porque as condições para a reprodução cultural desses repertórios foram abruptamente suspendidas por uma competição desleal. Desleal. É desleal. O Machado de Assis, ele toma, é um MMA ele contra o TikTok, entendeu? Mas você sabe, meus filhos estão lendo Krenak. Tô com alguma esperança. Que idade? 16. Obrigados, né? Estão lendo porque a escola tá mandando, mas estão lendo. E assim, essa é a questão. Quem é que... A experiência de uma pessoa levar um livro para a escola, para ler no intervalo, que é uma coisa que eu fiz muito. Foi tão bom para mim, eu fiz isso tanto. Isso eu acho que não vai ter mais, entendeu? Ler obrigado é ler, mas assim, essa é que é a questão, né, Fernanda? Que tudo que é obrigado... Mas pelo menos entra em contato com o mínimo, né? Porque é desesperador. Aquilo pode acender uma fagulha, né? Pode ter uma ilegal, e aí aquilo pode realmente virar uma motivação intrínseca. Exato. Porque eu acho que o audiovisual é uma maravilha, mas ele deixa a gente preguiçoso demais. É verdade. E tem uma oferta infinita de conteúdo, né? Então, imagina, vamos fazer uma regulação que fosse muito simples, falasse assim, beleza, você vai ter, olha, todo dia, 1 hora. Eu me lembro, quando, na minha época tinha um canal de televisão, depois 2, depois 3. Se você tivesse 1 hora de programação de coisas maravilhosas, era incrível. 1 hora já seria incrível. Hoje em dia, para eles é nada. Não, que isso, tá louco? Quero 12. Qual é o papel da conexão entre a nossa consciência e as nossas emoções no processo de lidar com esse caos contemporâneo, né? Como é que aprender a sentir melhor pode ajudar na nossa saúde mental e no nosso bem-estar? Olha, Fernanda, o jeito que a gente vive, ele não está desenhado para a gente se sentir bem. Então a pessoa tem que dar um jeito de se sentir bem nesse mundo que está aí, ou então de mudar esse jeito de viver, né? Então eu tenho certeza que boa parte do sofrimento das pessoas, sofrimento psíquico, emocional, tem a ver com condições objetivas. Excesso de trabalho, transporte público ruim, falta de creche, às vezes assim, bem objetivas mesmo, falta de cooperação doméstica de todos os membros da família, coisas desse gênero, que pesam diferentemente para as pessoas. Então, acho que a gente tem muito a ganhar mudando as relações e as pessoas se preocupando de fato com as outras e tendo mais justiça dentro e fora de casa. E aí é óbvio, a gente está falando claramente do papel da necessidade de transformação do papel que nós homens temos em casa, porque em geral os homens se encostam nas mulheres e aqui em casa não é um aprendizado para mim o tempo todo, porque a gente aprende dessa maneira, não pode ser assim, mas é difícil. E é constante e é atrito. Tem outras questões que são mais profundas, que são, vamos dizer, a angústia do fim da vida, a angústia da morte. Essa daí ninguém escapa dela, todo mundo tem, né? Você pode não falar sobre isso, não pensar sobre isso, deixar para lá. Na minha experiência, e também olhando para a literatura científica, tem um monte de coisas que a gente pode fazer que nos dão bem-estar, que nos dão saúde mental. Um monte, muitas, né? Dormir bem, comer comida de verdade, fazer exercício físico diariamente, em boa quantidade, nem de mais nem de menos, yoga, meditação, cultura, capoeira, tai chi, jardinagem, tem mil e uma coisas, inclusive aqui no Sem Vergonhas, vários episódios você já falou sobre isso com várias pessoas, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas consigam fazer isso no tempo infinito do seu próprio prazer e bem-estar, porque não adianta você fazer 10 coisas para o seu próprio bem se você faz tudo correndo, estressada, dentro de uma agenda, uma doideira, entendeu? A gente vive uma doideira do tempo, tá ligado à doença do Deus dinheiro, doença da mercadoria, o tempo é todo picotado. As experiências não ficam profundas nunca, porque mesmo quando elas podem ser profundas, elas têm um tempo para serem profundas. Olha, beleza, vou fazer uma aula, né? Vou fazer aula de yoga, mas vou correndo fazer aula de yoga. Então não dá para fazer yoga correndo, né?
É isso, Eu atendi uma indiana falando isso. É tão engraçado ver as ocidentais correndo de um lado para o outro com um tapetinho na bolsa. Isso que eu vi também, eu tava me referindo a isso, foi isso que eu vi. Maravilhoso. E é bem assim mesmo, né? Ai. Bom, para terminar, a gente sabe que as emoções estão fortemente ligadas à memória, que o que a gente sente influencia o que a gente lembra e como a gente dá sentido às nossas experiências, né? O que a neurociência tem descoberto sobre essa relação entre emoção, memória e construção de identidade? Então, as memórias que a gente guarda têm a ver com a emoção que elas provocam quando elas são codificadas pela primeira vez. Então, aquilo que é muito legal ou aquilo que é muito ruim tende a persistir por mais tempo no teu sistema nervoso. Se algo é muito, muito, muito bom ou muito, muito, muito ruim, provavelmente você vai lembrar disso para a vida toda. E uma coisa completamente banal, ela é completamente esquecida. Então, por exemplo, você ainda deve se lembrar muito bem do que você comeu hoje de almoço e de café da manhã. Mas a menos que você repita sempre o cardápio, você não vai se lembrar do que você teve no almoço ou no café da manhã há 133 dias. A gente não tem que lembrar de quase nada, na verdade, do que acontece ao longo do dia. Isso não é uma informação relevante. Ainda que aquela comida tenha sido gostosa há 133 dias, isso não é relevante para amanhã. Talvez na hora que você for cozinhar, talvez você lembre dela e faça aquele prato de novo. Então as memórias, elas ocupam posições muito diferentes nesse ranking, no baú de tesouros chamado inconsciente, nesse baú de memórias e recombinações de memórias chamado inconsciente. Tem coisas que estão muito na superfície, tem coisas que estão muito profundas, tem coisas que são muito fortes, latentes, pulsantes, tem outras coisas que estão dormentes. E isso tem a ver com a história de vida da pessoa, é o percurso de vida da pessoa que vai dizer o que tem nesse inconsciente, o que pode aflorar dependendo de cada estímulo também, porque então às vezes, né, eu tô com 53 anos. Então, de repente, acontece uma coisa na minha vida agora e eu me sinto de um jeito que a primeira vez que eu me senti assim, eu tinha, sei lá, 8 anos. Então, pode ser que essa memória lá dos 8 anos apareça no meu sonho hoje. Mas por quê? Pelo fio condutor da emoção. Pelo fio condutor do desejo do que eu quero e do medo do que eu não quero. Que o que eu quero vai me dar emoção positiva e o que eu não quero é emoção ruim. Tem um sistema fazendo isso, né, que é um sistema dopaminérgico. Eu vi que você está discutindo bastante no programa a questão do prazer dopaminérgico versus a satisfação serotonérgica. E os sonhos têm muito a ver com esse prazer dopaminérgico de obtenção de recompensa em função de uma atividade que busca um certo objetivo. Mas também tem a ver com esse sistema serotonérgico, até porque tanto a dopamina quanto a serotonina estão com receptores muito semelhantes, porque tem a ver com essa questão do navegar o desejo alheio. Então, se você está em comunidade, você está vivendo com um clã, um grupo de pessoas, a tua família, né, e pensando na evolução disso ao longo do Paleolítico, o teu sonho é do interesse de todo mundo e o sonho de todo mundo é do seu interesse, e todo mundo são relações de interdependência. Essa dimensão, quando a gente consegue equilibrar isso, dá muito bem-estar, porque você se sente bem, protegido, as relações estão nas distâncias adequadas, saudáveis, e isso é um estado, é uma construção coletiva, né? Eu diria assim, a saúde mental é uma construção coletiva, ainda que o percurso seja individual. Você viu que agora no SXSW o assunto mais falado foi saúde social? O saúde social é o que a gente mais precisa, né? A neurociência está na moda, né, Siddhartha? Eu nunca ouvi falar tanto de neurociência, é impressionante, né? E é tão bonito, né? É difícil de entender, mas é muito bonito quando você começa a ouvir, né? Entender um pouco o vocabulário. Eu sou suspeito para falar. Poxa, que demais. Obrigada, viu? Muito bom te ouvir sempre. Obrigado a você, muito bom estar aqui. Uau, que papo bom, hein? Como disse o Siddhartha, a saúde mental é uma construção coletiva, ainda que o percurso seja individual. E uma importante parte desse caminho passa por redescobrir o valor do silêncio, do descanso, do sonho como estratégias ancestrais de sobrevivência e conexão. No fundo, consciência também é memória do que fomos e esperança do que ainda podemos vir a ser. No próximo episódio, a gente segue nessa busca por sentido e dá mais um passo para fora. Vai do DNA às estrelas, da herança genética à astronomia, da ciência do corpo ao infinito do cosmos. Um episódio sobre o que nos determina e o que nos move. Te vejo lá. Até semana que vem. Sem vergonha.
O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. E em cada uma delas, a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez, a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.